Qual é o tempo estimado para lançar a sua campanha de financiamento coletivo? Essa é uma pergunta que muitos candidatos e candidatas estão me fazendo agora nessa fase pós-início, né, das campanhas de financiamento coletivo, que começou aí no dia 15 de maio de 2022. Tem muita gente já rodando as suas campanhas de financiamento coletivo e quem não entrou ainda, é a primeira pergunta que faz: quanto tempo eu preciso para lançar a minha campanha de financiamento coletivo? Então eu vou trazer aqui o que você precisa e quanto tempo leva para você lançar a sua campanha, mas do jeito certo, estruturadinha, com todos os componentes necessários para você lançar uma campanha bem feita, bem estruturada. Vamos lá. Bom, para lançar a campanha do jeito certo, são 7 passos, 7 componentes que você precisa se preocupar para deixar ela redonda e lançar do jeito certo. O primeiro ponto é assistir às aulas do Trilha 4x4, que é o nosso treinamento digital de como estruturar uma campanha de financiamento coletivo de sucesso. Então, quem tiver com voto legal tem acesso ao treinamento digital, tá? Ali são 8 módulos com mais de 50 aulas gravadas e aqui eu recomendo como primeiro passo assistir as aulas do módulo 1 ao 6. E aí eu vou te explicar depois no detalhe como é que isso funciona. O segundo ponto é preencher a planilha financeira para definir a meta global. Aí eu vou falar um pouco mais sobre isso, apresentar alguns componentes da planilha também para ficar mais simples de entender. Então, feito isso, definir o flow de 4 metas, que é consequência, na verdade, do preenchimento da planilha financeira. Item 3, preencher a planilha dos 50 primeiros apoiadores. Nessa planilha são 2 pontos a se preocupar. Apoiadores comuns, que são os 50 primeiros apoiadores comuns, a gente vai falar um pouco sobre isso, e os tubarões. Então, vamos dar uma geral para refrescar aí a memória sobre quais são esses perfis aí também. O quarto ponto é escrever pelo menos 4 projetos prioritários. No voto legal você tem espaço para escrever até 20 projetos prioritários. Nossa recomendação é escrever pelo menos 4. Então, vou te mostrar como é que isso funciona na prática também. Item 5, escrever o roteiro e gravar o vídeo. Então, no voto legal, na capa, tem um vídeo de apresentação que você coloca para se apresentar, para trazer as pessoas para te apoiar. Então, tem esse ponto também. Item 6 é configurar a plataforma, né, do voto legal, colocar todas as suas informações, as suas imagens, deixar ela bonita para fazer o lançamento e lançar, escolher o dia do lançamento. Escolher o dia também não é só escolher um dia aleatoriamente, tem uma técnica para isso, um método para isso e a gente vai passar sobre isso também, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro ponto, né, assistir às aulas do módulo 1 ao 6. O que é isso, né? O treinamento Trilha 4x4 ele tem essa cara aqui, né? E aqui são vários módulos e dentro de cada módulo tem diversas informações. Aqui no treinamento a gente aborda muito sobre o plano tático, muito sobre o plano estratégico, do que você precisa adotar como estratégia para lançar uma boa campanha e o módulo 6 especificamente ele fala sobre a configuração do voto legal, o passo a passo bem detalhadinho de como configurar o voto legal. Então, assistindo às aulas do módulo 1 ao 6, tem todas as ferramentas que precisa para lançar sua campanha de financiamento coletivo. E aí, no final, eu vou te falar o tempo de cada item desse que eu estou apresentando aqui, é só para ficar mais claro, e aí a gente aborda os tempos para chegar no ponto de quanto tempo você precisa para lançar a sua campanha de financiamento coletivo. O segundo ponto é preencher a planilha financeira. Então, preenchimento, essa é a cara da planilha financeira. Então, aqui, nessa planilha, aqui a gente tem as informações, né? Ela já vai pronta. Quando você assiste a aula do preenchimento da planilha financeira, embaixo da própria aula tem um link para você baixar essa planilha no Google Sheets, né? Planilhas do Google, ou em Excel. Tem um link lá que você baixa também em Excel. Então, quem prefere usar o Google, usa através do link. Quem prefere usar Excel, baixa e usa através do Excel, tanto faz, fica a seu critério. Ela é bem simples, tá? Então aqui a gente tem um mapeamento de várias despesas sugeridas. Essa planilha ela corre mais para baixo, tem bastante item aqui. Então, ver dentro da sua estratégia de campanha de financiamento coletivo o que faz sentido para você, o que não faz, preencher todos os itens que faz sentido para você rodar sua campanha de financiamento coletivo e lá no final, em dezembro, você vai ter um valor negativo, entre aspas, que é o valor que você precisa captar para, enfim, custear, né, e subsidiar todos os custos aí da sua campanha de financiamento coletivo. Esse valor negativo a gente chama de meta global, é a meta que você vai buscar do começo ao fim. Então,
A meta global é essa meta, né? Preenchido aquele totalzão que deu lá no final da planilha. Então, como você define a meta? Preenchendo a planilha financeira. E depois disso, você vai definir as suas 4 metas. A gente chama de flow de 4 metas, tá? Então, não é... Isso é muito importante. Você ter sempre uma separação em 4 metas da sua meta global. Não lance a sua campanha de financiamento coletivo com uma meta global única, sem adotar esse método, essa estratégia do flow de 4 metas, tá? Então, primeira meta que você tem que definir você definiu o valor global lá. Primeira meta é 30% desse valor global. E você vai explorar esses 30%, aí a gente tem as técnicas dentro do treinamento de como você alcançar a sua primeira técnica, a sua primeira meta. Tem um método, um passo a passo de como você alcançar a sua primeira meta. A segunda meta, ela representa 10% da sua meta global. A terceira meta tem que representar 20% da sua meta global. E a quarta e última meta tem que representar 40% da sua meta global. E aí no treinamento a gente explica, né, direitinho como que funciona cada uma dessas metas para você alcançar, para você buscar. Então tem técnicas específicas para cada momento. Você executando o método de flow de 4 metas, você potencializa muito a captação de doações para sua campanha de financiamento coletivo. Não execute a sua campanha com uma meta única global. Você perde efeitos, por exemplo, de comemoração e renovação de pedido, que é fundamental para você alimentar as pessoas aí com informações e conseguir capturar. Às vezes você não consegue capturar na primeira vez que você pede, você vai conseguir capturar uma doação lá para a terceira, quarta vez que você pede. Então é muito comum isso acontecer, por isso que a estratégia de flow de 4 metas ela é fundamental para potencializar a arrecadação da sua campanha de financiamento coletivo. Não deixe de executar essa estratégia, é muito importante, tá bom? Terceiro ponto é a planilha de apoiadores. E essa daqui é a cara da planilha de apoiadores. Nos apoiadores, a gente tem duas categorias, que a gente chama de apoiadores comuns e os tubarões. Os apoiadores comuns, são os apoiadores que podem te apoiar com menos de R$1.000. Até R$1.000 são os apoiadores comuns. Então, entre R$20 e R$1.000 são os apoiadores ali que estão, né, nessa categoria, entre aspas aqui, de comuns. Então a gente tem uma planilha pronta também que a gente te entrega. É bem simples, o nome da pessoa, o tipo de apoiador, se é da família, se é do seu ciclo profissional, do seu ciclo de amizade. Você preenche essas informações, qual a expectativa de apoio que essa pessoa pode te dar, financeiro mesmo. Se ele é muito engajado, pouco engajado, aí tem um motivo para esse muito engajado, pouco engajado. Lá no treinamento a gente aborda um pouco mais, que isso faz parte da sua estratégia de abordagem. Não vou passar aqui porque, enfim, senão vai ficar muito longo essa live e não faz sentido explorar tanto detalhe. Eu acho que quando você tiver com volta legal, aí sim, assistindo aí todas as aulas, você vai entender no detalhe como é que funciona cada etapa do processo, tá bom? E aí, dentro da planilha tem duas abas. Essa que é de apoiadores comuns e uma segunda aba que são os dos tubarões. É a mesma estrutura, só que são os apoiadores que podem te apoiar com mais de R$1.000. Tá? Então lembrando, né? O limite de doação diário é de R$1.064. Mas o limite de doação por doador está vinculado a 10% do que a pessoa declarou no imposto de renda dela do último ano letivo, né? Então, por exemplo, uma pessoa que é isenta de declaração de imposto de renda, é em torno de R$28.000 aí para você ser isenta, 28.500 alguma coisa, não lembro de cabeça exatamente o valor, mas é 28.000 e alguma coisa para você ser uma pessoa isenta de declaração, que é a menor faixa que tem. Essa pessoa, ela pode doar então 10%, né, do que é a faixa de declaração dela. Ou seja, ela pode doar para as candidaturas, né? O ponto de atenção aqui é justamente esse. Ela pode doar para todos os candidatos que essa pessoa tem intenção de apoiar, pode ser só você ou pode ser vários candidatos, 10% desse valor, em torno de R$2.500, então essa pessoa pode apoiar. A menor faixa que tem. Então, cada doador, ele pode doar mais do que R$1.064, que é o limite diário. Então, como é que ele faz isso? Se ele for apoiar, por exemplo, R$2.500, ele tem que fazer em 2 dias. E assim sucessivamente. Tem gente que recebe apoios aí de R$10.000, de R$15.000 de um único apoiador. Aí faz um agendamento com vários dias. A gente tem técnicas específicas também para você explorar o agendamento disso de maneira muito simples. Então é bem legal acompanhar isso dentro do treinamento lá para executar isso de uma maneira bem consistente ali, tá? Então,
preencher essas duas planilhas, essas duas abas aqui é fundamental. E ela é complementar aqui à planilha financeira que a gente falou ali atrás. A planilha financeira que você define a meta global, o segundo passo é a planilha de apoiadores, porque quando você determina ali no flow de 4 metas, a primeira meta é 30%, esse primeiro ciclo você tem que ser compatível, né, o valor que você mapeou aqui na planilha de apoiadores comuns e de tubarões tem que ser compatível aos 30% da sua meta global. Se não for compatível, você tem que revisar a sua meta global, porque tem alguma discrepância aí, você está errando a mão em algum ponto, entendeu? Então não é só definir uma meta inalcançável, você tem que definir uma meta que você de fato consiga buscar. Então esse é o terceiro ponto. O quarto ponto é escrever os 4 projetos prioritários. Lembra que eu falei, dentro do Voto Legal você pode escrever até 20 projetos prioritários, mas para lançamento eu recomendo que você escreva pelo menos 4. Então, assim, essa é um exemplo aqui de teste que eu montei de uma página com meu nome. E aqui é mais ou menos como é que fica o layout, né? Então tem ali, né, o nome em cima, qual que é o cargo que está concorrendo, as metas aqui, né, do lado direito e o vídeo de apresentação no meio, grande. Embaixo tem a primeira apresentação, sempre vem com esse menu projetos prioritários. Então você tem um título ali, ó, que é o negrito, né, que eu escrevi propósito, por exemplo, e a descrição desse projeto prioritário. Então, como já é uma informação de capa, é importante ela estar preenchida para que os doadores e as doadoras já tenham acesso quais são as suas prioridades de projeto. Isso aqui engaja muitas pessoas que a gente tem vários tipos de público, né? Tem o público que é de vídeo, que não vai ler nada, tem o público que é leitor, que não vai assistir vídeo, mas vai ler alguma coisa, tem o público que faz as duas coisas, assiste o vídeo, mas também faz a leitura, e tem o público, obviamente, que não faz nenhuma das coisas, já te conhece, vai lá, aperta no botão ali do valor, doar e vai embora, nem consome esse conteúdo. Então a gente tem que estar preparado para atender cada um dos perfis, né? Então se deixar isso em aberto é ruim, porque uma pessoa que está ali buscando informação vai acabar desistindo de te apoiar por falta dessa informação qualificada. Então é importante sempre ter 4 projetos prioritários escritos, tá? Então esse exercício é muito importante. Item 5, escrever o roteiro e gravar o vídeo de apresentação. Então, mostrei ali, né, na página anterior, o vídeo é o que fica na capa. E esse vídeo de apresentação, né, no layout do Voto Legal, ele é um dos principais componentes de apresentação que você vai explorar aí para o seu público. Então, a gente tem ali dentro do treinamento, né, um processo de lapidação narrativa, de como você lapidar a narrativa para você ter mais assertividade nesse vídeo, qual que é o formato que a gente recomenda de roteirização e de gravação desse vídeo, tudo isso para te ajudar a simplificar o seu processo. Então, não estou aqui, né, para, de modo algum, ensinar vocês a algum tipo de narrativa, coisas do tipo, porque isso é o que vocês mais têm habilidade no dia a dia. Mas como você empacotar isso para uma página de financiamento coletivo, tem dicas ali que podem ser úteis para o processo de vocês. Então eu recomendo que dentro do treinamento, né, e vai assistir as aulas do módulo 1 ao 6, isso como conteúdo vai estar dentro desse range aí de conteúdo, tá? Então você vai pegar esse tipo de conteúdo para poder gravar o seu vídeo. Item 6 é configuração do voto legal. Então a configuração do voto legal é a configuração da sua página de arrecadação. Quando você contrata o voto legal, né, você vai ter sempre acesso a dois produtos, né? O voto legal, que é a página de arrecadação, que é o modelo que eu te mostrei aqui atrás, e ao Trilha 4x4, que é o treinamento digital lá com todas as aulas para você montar a sua campanha de sucesso. Então, o voto legal, a parte interna dele é esse painel administrativo, ele tem mais ou menos essa cara. Então, aqui tem várias informações que você precisa preencher. Assistiu todas as aulas? Isso daqui é muito simples de ser preenchido. É só, se você já até preparou o documento, por exemplo, fez um Docs do Google aqui com todas as informações. É só copiar e colar e definindo aí, salvar sua campanha, sua página já está no ar. Publicou ela, sua página já está rodando, pronta para receber doação. Não tem dificuldade nenhuma para você poder tanto configurar quanto lançar a sua página de financiamento coletivo, tá? É muito simples. Então, aqui é só para te ilustrar, né, e te mostrar como é que é a parte interna do voto legal. O item 7 é escolher o dia do lançamento. E aí lembra que eu falei que tem um método aqui, não é só escolher o dia do mês aqui e lançar. Não, escolher o dia do lançamento, você precisa considerar o método largada forte. O que é esse método largada forte? São 4 pontos que compõem aqui o método largada forte. Primeiro, você tem que escolher o dia da semana.
Então, a gente tem aqui, né, eu sempre mostro, né, o nosso livrinho aqui, né, o planejamento completo de uma campanha de financiamento coletivo. Isso aqui foi escrito pela galera do Bando, que eles são especialistas em financiamento coletivo, crowdfunding tradicional, fora do ambiente eleitoral. Nós do Voto Legal somos especialistas no ambiente eleitoral. A gente juntou as duas coisas, bebemos a fonte do tradicional, trouxemos o conhecimento do eleitoral e montamos esse treinamento que é o Trilha 4x4. O que diz, né, os dois ambientes, tanto o histórico do voto legal quanto o estudo aqui que compõe esse livro aqui, que os melhores dias da semana são de segunda a quinta-feira, os dias que as pessoas mais doam. Então, assim, lançar a campanha num domingo, lançar no sábado, numa sexta, é ruim. Você vai ter menos chance de angariar apoio. Então, assim, a gente recomenda que você lance entre segunda e terça-feira, porque você pega esses 4 dias aqui, que são os dias mais quentes. Isso é muito importante para você ter uma largada forte. O segundo ponto é escolher o dia do mês. Quem não lançou lá no dia 15 de maio, tá para lançar agora, escolhe direitinho o dia do mês. A minha recomendação é que escolha dias próximo a recebimento de salário das pessoas. Se pegar muito no final do mês, as pessoas normalmente não têm capacidade financeira mesmo de fazer um apoio. Então, escolha ali perto do quinto dia útil, escolha ali perto do dia 20, que é o dia que as pessoas recebem o vale. Então, tenta fazer uma abordagem quando a pessoa está mais preparada do ponto de vista financeiro para fazer um apoio para você, tá? Então, isso é muito importante também considerar na hora de você escolher o dia do seu lançamento. As datas que você precisa evitar: feriados, datas festivas, antes, durante ou depois. Evita. Caiu no feriado, o feriado é amanhã, ou hoje é feriado, mesmo que seja segunda ou terça, não lança. As pessoas estão com a cabeça em outro lugar, pensando em viajar, passear, não vão pensar em apoio para uma campanha de financiamento coletivo eleitoral. Então evita esses dias, porque são dias também que você, se lançar nesse dia, escolher um dia desse, você vai ter menos apoio, tá? Outro ponto é o aquecimento da lista. A gente sempre recomenda fazer de 1 a 3 dias antes do lançamento. Então escolheu o dia, né? Considerou os 3 pontos acima, escolheu o dia. Faz um pré-aquecimento da lista. 1 a 3 dias antes, avisa as pessoas que você vai abordar. Que são as pessoas que você listou lá na lista de tubarões e na lista dos 50 primeiros apoiadores comuns, tá? Avisa a galera, fala: olha, minha campanha de financiamento coletivo vai entrar no ar dia tal, vou contar com o seu apoio. Quando eu lançar, você vai ser uma das primeiras pessoas que eu vou abordar, tal, só para, enfim, já ir comunicando, ir aquecendo, tal, e conversa com as pessoas de 1 a 3 dias antes. As pessoas já vão estar mais preparadas, já vão refletir sobre isso, então fica um ambiente mais bem preparado para a pessoa ir lá e prestar o apoio para você. Não tenha medo de fazer isso, porque historicamente isso dá muito certo, tá bom? Depois monte a sua sala de captação. O dia do lançamento é um dia fundamental. Você precisa estar junto com a sua equipe, porque a sua equipe ela vai observar como você faz o pedido de apoio. Então, você é o exemplo para a sua equipe. Então, no dia da sala de captação, é reunir todas as pessoas que vão participar do processo de financiamento coletivo, para que todo mundo trabalhe junto, ajude a ajustar as mensagens, a enviar as mensagens, a responder dúvidas, enfim, e todo mundo se inspirar um com o outro com um modelo de atuação mesmo, tá? Então você vai orientar, eu coloco aqui, né, todos os polinizadores. Dentro do treinamento, a gente tem os perfis das pessoas que são pessoas que vão nos ajudar a executar o processo de financiamento coletivo. E um dos perfis importantíssimos são os polinizadores. São as pessoas que são igual a abelha, né, que pegam o pólen de uma flor e leva para outra. Os polinizadores, ele vai fazer o que você está fazendo como primeira pessoa para executar a campanha de financiamento coletivo, ele vai fazer na pessoa dele. Então ele vai executar, ele vai polinizar as mesmas informações que você está fazendo para fora. Então entender quem são os polinizadores, e de novo, isso está no módulo 1 ao 6 ali, é muito importante para potencializar o seu alcance de meta mesmo, né, que são os 30% aí da primeira meta da sua meta global. Então, estratégia é tudo para você alcançar suas metas e chegar com, enfim, com um potencial de arrecadação muito mais forte aí em toda a jornada de financiamento coletivo, que parece simples, mas não é. Sem técnica, você deixa dinheiro na mesa e não absorve todas as oportunidades que estão aí para você poder aproveitar, tá bom? Então, esse aqui, os primeiros apoiadores acompanham, já falei sobre isso. E o tempo, aqui a gente chega, né? Quanto tempo você precisa para estruturar e lançar a sua campanha de financiamento coletivo. Então, primeiro, assistir o curso.
eu mostrei lá, né, que são de 7 horas, no módulo 1 ao 6, são 7 horas para você assistir todas as aulas. Isso assistindo na velocidade 1. Se você aumentar ali para a velocidade 1.5, muitas pessoas, eu, por exemplo, me dou super bem assistindo o vídeo em velocidade 1.5. Eu acho super ok, você economiza aí pelo menos 25% do tempo. Então, são 7 horas para assistir do módulo 1 ao 6 e são em torno de 5 horas e meia para assistir na velocidade 1.5. Eu coloquei 2 dias aqui para você não ficar com muita informação na cabeça. Então, pega um dia, assiste ali umas 3 horinhas, pega outro dia, termina ali as 3 horinhas e assiste todas as aulas do curso sem deixar passar nada. Então, em 2 dias, com calma, você assiste todo o conteúdo do treinamento, tá? Depois, aquela planilha de meta que eu mostrei, preencher a planilha de meta. Um dia, separa um dia ali com calma e coloca todas as informações, conversa com o seu time, com os coordenadores, quais são os gastos que a gente tem, vamos definir a meta global direitinho. Um dia reservado para isso, vocês conseguem definir bem definido a meta global. Consequentemente, você vai ter a meta parcial, as metas, o flow de 4 metas, né, que é 30%, 10%, 20% e 40%. Então, aí é só pegar o global e dividir, ou fazer o rateio, então é isso. Planilha de apoiadores, mesma coisa. Reserva um dia para listar lá os 50 apoiadores comuns e os 50 apoiadores tubarões. Um dia é suficiente para você ir olhando a sua agenda do WhatsApp, e olhando os seus e-mails, e olhando quem são as pessoas que participam aí, né, do seu processo, do seu dia a dia, que pode te apoiar. Então, um dia, com calma, você também vai fazer todo esse levantamento. Quarto ponto, escrever os projetos prioritários. É um ponto que exige um pouco, sabe, de organização de informação, para que você coloque os projetos prioritários e defina quais são os 4 primeiros que você entende que as pessoas têm mais aderência, que as pessoas vão curtir mais de ler, assim como os primeiros projetos. Então, em um dia também você consegue escrever os 4 projetos prioritários tranquilamente. O quinto ponto é o roteiro e gravação do vídeo. Em um dia você consegue escrever, escolher as palavras, você já assistiu a aula ali que te apoia com a definição do roteiro, com o processo de gravação do vídeo. Então, em um dia você consegue fazer tanto a roteirização quanto a gravação do vídeo, tá? É muito simples. E aí sobe no YouTube, você já vai ter o link lá para colocar na sua página de arrecadação. Sexto item é configurar o voto legal. Aqui eu acredito que você vai gastar real, assim, umas 2 horas mais ou menos para você configurar tudo direitinho, com calma, revisar, escolher cor, escolher foto, tudo bonitinho, umas 2 horas no máximo você faz. Estou colocando um dia para você fazer isso, assim, sabe, olhar sua página feitinha, escolher os botões, pensar na estratégia. Um dia é mais do que suficiente para você fazer isso. Então, o lançamento bem estruturado, o lançamento bem feito, você faz em 7 dias. Em uma semana, você organiza todo o plano estratégico da sua campanha e lança, tá bom? Então, é isso. Fico por aqui mais uma vez. Mais informações, votolegal.com.br. Segue a gente lá no Instagram, @votolegalbrasil, ou no Facebook, @votolegalbrasil. Se tiver alguma dúvida, quiser mandar uma mensagem pra gente lá no site do Voto Legal, tem uma bolinha do WhatsApp, clica lá, fala direto com a equipe de atendimento, ou se preferir, manda um e-mail pra gente, contato@votolegal.com.br. Tô meio rouco, tô meio resfriado, mas é isso. Obrigado, pessoal. Até a próxima.